Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao programa editorial do Ictus Podcast, o último editorial de 2020. No programa editorial, a gente conta as novidades do último mês do nosso conglomerado Ictus. Clube, podcast, canal lá no Telegram e tudo mais que vier à nossa mente. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgotão no Twitter, e estou aqui com a Carol em ritmos de Jingle Bells. Tudo bem, Carol? Aê, isso aí, tudo bem, Thiago? Pessoal, aqui é a Carol Simão e chegamos na época que eu mais amo durante todo o ano. Pra mim, o Natal no Brasil só não é perfeito porque não faz frio. Eu nem tô preocupada com a neve, eu tô preocupada com esse calor. Olha, pra mim, calor não combina. Papai Noel de bermuda e regata, com os pelos do sovaco aparecendo. Pois é. E as banhas caindo pro lado, né? É isso aí. Nessa quarentena, então, que a gente só ficou em casa comendo, né? Eu dei uma engordada, tenho que admitir. Todos demos. Nossa. Bom, mas vamos ao que interessa. Como a gente já falou, sim, o nosso editorial vai contar um pouquinho do que foi o mês para vocês, contar um pouco do que virá. A gente tem algumas novidades para compartilhar com vocês, até porque a gente tá fechando o ano, então sempre vem a listinha de planos para o ano seguinte, né? A gente vai falar até onde dá, só até onde dá. Isso mesmo. Lembrando que o número 1 é vacina. Que ela chegue e que a gente possa se vacinar. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai desenrolar essa história aí no mundo. Mas estamos na expectativa, continuamos presos dentro de casa, pelo menos a minha família está. Se você aí tá ouvindo e pode fazer isso, continuem, porque o brasileiro tá relaxando e achando que não está acontecendo nada, só que os casos estão aumentando. Aqui no meu condomínio, esse mês, por exemplo, a gente bateu o recorde de infectados no mês, considerando todo o período de pandemia. Puxa, olha, eu devo dizer que eu saio, mas eu saio para montar os kits do Ictus, para enviar eles nos correios e para resolver toda a parte burocrática do clube. Para isso também estamos em casa, né, pessoal? Vamos ser prudentes aí, por mais que a gente tá com saudade de passear, comer fora, etc, tem que dar uma segurada aí pra gente depois poder fazer isso com segurança. É isso mesmo. Bom, e se você já conhece o Ictus há algum tempo, você sabe que a gente produziu muitas coisas mesmo agora em 2020, né? É interessante que a gente for contar a quantidade de áudios em podcasts que eu, pelo menos, editei, e ainda tenho o Chico editando mais uma boa parte. Assusta, assim, pessoalmente me assusta. No começo do ano eu jamais ia imaginar sequer que eu ia editar um podcast. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque fim de ano, aquele cenário onde você já está com o seu coração mais aberto, pensando mais no próximo, e o próximo pode ser nós aqui no Clube Ictus. Isso aí, pessoal. A gente precisa muito de vocês, não só consumindo o nosso conteúdo, mas aqueles que puderem, ajudando a gente na manutenção desse quase ministério aqui, que não é só de podcast, não é só do clube, é de, como a gente brincou no começo, um grande conglomerado. Então, se você tem a oportunidade e Deus abençoa a sua vida, considere com carinho abençoar a nossa também. Nós temos planos para mantenedores mensais e temos um espaço para doações avulsas também, ambas no PicPay. Você pode procurar Ictus no próprio aplicativo do PicPay, e você vai encontrar lá, tem alguns outros que não tem nada a ver, mas enxergando o nosso logo tem duas opções lá, uma para mantenedores mensais e uma para doações avulsas. A gente também vai deixar na descrição desse podcast os links para saber como que você pode participar disso. Realmente considere com carinho, porque vai fazer muita diferença pra gente. Talvez é o que vai decidir o nosso futuro aí, hein? Isso aí. Lembrando que a melhor forma de você apoiar o Clube Ictus é assinando um dos nossos planos, né? Então nós temos planos a partir dos 3 anos e vai até aí o fim da vida. São idades indicadas. Se você quer assinar o peixinho ou o tubarão para o seu filho de 10 anos, não tem problema. Você, como pai, é que vai fazer esse guia, né? Que vai ter esse guia. Eu tenho uma amiga que tá com um bebezinho e ela falou, quero assinar. Falei, pode assinar. Que a gente pensa sempre com muito carinho, né? Tentando fazer aí essa balança. Mas essa é talvez a melhor forma de você apoiar o Clube Ictus, assinando um dos nossos planos. Isso. Sem contar que tem adultos que gostam de livros infantis, infanto-juvenis, e não tem problema algum, né? Temos alguns assinantes que assinam
o plano Tubarão, o plano Golfinho, que a gente chamando uns livros um pouco mais livros, assim, de história, com mais letras e menos desenhos, né? Exato. E a gente sabe que tem bastante gente adulta que gosta desse perfil de livro. Vai junto, não tem problema algum. Isso mesmo, o importante é ler, gente. A gente frisa muito isso porque é uma verdade na nossa vida. O importante é ler. A gente também recebe os livros infantis aqui em casa e apesar de termos filhos pequenos, nós temos que ler esse material. É uma delícia, né? Com certeza, a gente realmente absorve muito. E se você se interessou então pelo clube, você pode assinar lá no site clubeictus.com.br, lembrando que Ictus tem 2 Hs. ICHTHUS, clubeictus.com.br. Todos os podcasts nossos eles estão em outro site, ictus.com.br. Você também pode, obviamente, seguir a gente aí, assinar o nosso feed em qualquer aplicativo de áudio aí que você gosta mais. A gente vai estar por lá, é só procurar por Ictus Podcast. Isso aí. Vocês podem fazer uma maratona aí, ouvir nossas vozes lindas e sedosas durante horas. A gente traz muitos convidados também, né? A gente tem vários programas diferentes e a gente vai mencionar um pouquinho alguns deles aqui do que rolou pelo menos agora em novembro. Mas é interessante até visitar o site, se você usa os aplicativos de áudio, pelo menos 1 ou 2 vezes na sua vida, entra lá no site, porque tem organização por autores, por livros. Então, de repente, você vai descobrir pelo site muito mais facilmente algum conteúdo que não é tão óbvio se você simplesmente assinar o feed ali dentro do seu aplicativo. Fica a dica. Isso aí. Muito bem, senhor Thiago. Então vamos ao que aconteceu aí no nosso mês de novembro de 2020. Um mês muito gostoso. Aqui na minha família é um mês onde praticamente todos os meus familiares fazem aniversário. Mês pesado para os presentes, é isso? E aí já embala aí com o Natal, então... E tá longe, né? Não dá pra dar um presente só, né? O meu pai faz aniversário dia 20 de dezembro, então a gente já garante um presente só. Mas os outros... Que sacanagem. Eu nasci dia 3 de janeiro, né? Que dá exatos 9 dias do Natal. Mas eu nunca deixei meus pais me darem um presente só, viu? Nunca. Não, eu tinha 3 irmãos, lá pro meio do ano cada um, ia ser uma grande sacanagem só eu ganhar um presente. É verdade. Nesse sentido você tem razão. Mas tá bom, Thiago, vamos começar aí com quem foi o nosso peixe grande do mês de novembro. Lembrando que o podcast dele, a entrevista dele foi publicada em outubro, né? Porque as pessoas tinham que ter a oportunidade de assinar e receber seus kits em novembro. Exatamente. Então foi o nosso querido Zé Bruno, do Coletivo Tangente. Nós já tivemos a oportunidade também de entrevistar o Zé Bruno da banda Resgate, que também tá lá no Ictus, é só dar uma procuradinha, tá lá. Nós temos 2 episódios com o Zé Bruno do Resgate. Mas o Zé Bruno do Coletivo Tangente, com aquele sotaque delicioso, nos indicou uma lista de livros incrível e você pode conferir essa lista ouvindo o programa dele. E se você assinou o clube em novembro, que a gente acabou de fechar, você vai receber o seu kit do plano Peixe Grande de dezembro, né? Se você assinou o plano Peixe Grande, onde quem indicou os livros foi a Vanessa Belmonte. Ela é work lá no Labri Brasil. Ela é autora daquele livro gostoso que a gente leu lá com vocês, lá no literário do irmãos.com, O Lugar da Espera na Vida Cristã. E ela é um doce de pessoa, né? O episódio dela tá uma delícia de ouvir. Exato, eu até recebi um feedback que foi o melhor episódio até hoje. Claro que a gente sabe que vai do gosto, né, do ouvinte. Mas é tão bom, né? Uma delícia. Ela é um doce de pessoa, ela me fez pelo menos ter vontade de conhecer o Labri. E vamos esperar aí essa pandemia acabar pra gente ir lá pra Belo Horizonte poder conhecer. E se você nunca ouviu falar de Labri, olha, você tem que ouvir falar desse lugar. Você pode encontrar informações sobre ele aqui no Ictus, tanto na conversa que a gente teve com o Guilherme de Carvalho, quanto com a Vanessa Belmonte. Eu descobri ele lendo Francis Schaeffer, né? Aquela trilogia clássica dele lá, A Morte da Razão, O Deus que se Revela e O Deus que Intervém. Que também são livros, assim, tem que estar na sua lista de leitura da vida.
você vai descobrir o que é mais profundamente ali o Labri e vai falar, putz, podia ter isso no Brasil, né? E de fato tem. Então, conheça essas pessoas, conheça o ministério deles e de repente você vai até conhecer a ponto de fazer parte desse negócio aí. Mas muito legal. Isso mesmo, Thiago. Então, vamos descobrir o que a influenciou nessa vida. Em dezembro, os nossos associados vão receber as indicações dela. Também devemos dizer que na próxima semana a gente vai ter a conversa de Peixe Grande, onde vamos descobrir quem vai abrir o ano de 2021 e quais as indicações desse ou dessa Peixe Grande. Você vai ter o mês todo de dezembro para assinar o seu plano Peixe Grande e receber uma das indicações Destix, né? Que agora usa X para não dizer se é o homem ou mulher. Destix Peixe Grande. E eu vou te dizer que eu tô muito empolgada com o ano de 2021, porque, cara, o Clube Ictus, ele mora no nosso coração. Eu e o Thiago, a gente conversa muito, gente, sobre o clube e como ele tem feito bem pra nossa vida de um modo geral, né? E quando a gente para pra conversar com esses servos e servas de Deus, às vezes, assim, eu saio arrasada de falar o que eu tô fazendo da minha vida, mais revigorada pra falar, ok, tem pessoas orando por nós e torcendo pelo nosso sucesso. Então, semana que vem a gente vai descobrir quem é essa pessoa. Mais um, É legal porque quando sai dessas entrevistas, pelo menos eu, né, eu tenho essa sensação de que ganhei o dia, de ter tido essa conversa. E óbvio isso que mesmo. Você aqui no Ictus, você pode, pelo menos um pouquinho, ter ganhado o dia também ouvindo essa conversa, né? Você, infelizmente, não participou a ponto de poder fazer perguntas e contar um pouco da sua vida pro entrevistado, pra entrevistada. Mas a gente consegue, sim, através desse áudio, fazer com que a sua vida também ganhe um pedacinho dessa bênção que a gente tem ganhado constantemente por aí. Mas é isso. Só então lembrando o que rolou de podcasts, assim, focado agora no podcast agora em novembro. A gente já mencionou a entrevista com a Vanessa Belmonte, a gente lançou na segunda terça-feira. Depois veio o nosso História de Pescador, que foi mais um conto meu. Foi interessante porque é um conto antigo já meu. A gente já tinha esse áudio gravado em outro podcast. Eu não tinha uma memória muito grande dessa... Assim, eu lembrava, obviamente, do texto, mas eu não tinha lembrado como tinha ficado legal esse episódio. E aí, a hora que a gente foi refazer ele, eu falei, poxa, que legal que ficou assim. O que o Chico faz deixa o negócio tão mais legal que... não sei nem explicar. É o poder da edição. Mas enfim, um texto curtinho, acho que não dá 2-3 minutos de episódio. É um negócio pra você realmente parar, dar uma respiradinha aí no dia e pensar um pouquinho. O texto chama-se Comumente. E compartilhar com seus amigos, porque, como o Thiago falou, é tão curtinho, gente, tão curtinho. Às vezes você manda um áudio de WhatsApp muito mais longo do que esse episódio. Então compartilha com seus amigos, a gente tem certeza que eles vão gostar. Isso, você pode baixar o MP3 lá pelo site e mandar nos seus grupos de WhatsApp mesmo. Não precisa necessariamente mandar o link, mandar nada assim. Manda o áudio mesmo, como você faz pra gravar um áudio pra alguém. No episódio do Café com Prosa, a gente veio com uma nostalgia marítima fantástica. Acho que foi um dos programas que eu mais curti em gravar, porque nesse programa toda meu espírito de fã aflorou, né? Carol Group, né? É, exato. A gente gravou com os meninos do No Barquinho. E se você não conhece o No Barquinho, por favor, gente, para agora aqui esse programa, vai ouvir o Café com Prosa para vocês sentirem a vibe, depois volta pra cá, termina esse episódio e aí maratona o No Barquinho, tá bom? É uma delícia, são amigos assim de longa data, você vai ter um pouco mais de informação quando você ouvir esse episódio. Amigos de longa data que fizeram muita diferença no mundo do podcast brasileiro, principalmente podcast cristão, ao longo de 7 anos, né, que eles tiveram no ar. E a gente quis fazer uma homenagem para eles, colocando esse episódio não no formato nosso do Ictus, mas no formato do que era o programa deles. E óbvio que você pode se juntar ao coro com a gente na hashtag VoltaNB. A gente tá tentando convencer eles a fazer o No Barquinho voltar, porque de fato ele faz muita falta no meu coração, viu? Nos nossos corações. Bom, depois disso a gente teve um episódio lá no Irmãos.com, o literário, que nós gravamos mensalmente com Paulinho Quadri, de um livro, gente, muito gostoso. A autora é a Tish Warren. O livro é o Liturgia do Ordinário. E foi muito gostoso, foi um livro fácil, rápido
e delicioso para se gravar. E apesar do título pesadão aí, tanto liturgia quanto do ordinário aí, é como a Carol falou, é um livro super gostoso, super fácil, super, assim, fácil de aplicar na nossa vida. Não só fácil, mas necessário para ser aplicados nas nossas vidas, né? Então, começa lá pelo literário, você vai encontrar aqui no link do site do Ictus, a gente coloca ele no site também, mas ele não aparece no nosso feed, nenhum literário aparece no nosso feed, ele faz parte do irmãos.com. Então você também tem que assinar o irmãos.com se você está usando pelo aplicativo de áudio aí. Mas como eu falei pro Paulinho numa gravação ontem, podcast nunca é demais, né? Nossa, não. Eu termino de ouvir os programas que eu escuto diariamente e eu fico caçando lá outros, porque eu não gosto de assistir televisão. No máximo um jornalzinho ou um filme, quando muito, né? Mas é que eles requerem 100% da sua atenção, né? Podcast não. Você pode fazer um monte de coisa, trabalhar, lavar louça, cozinhar, dirigir, porque, né, enfim, seus olhos não serão atrapalhados. A minha melhor hora é a hora da faxina. Aí eu largo lá e vai. Cada um tem aí o seu momento favorito, né? E sabe o que é legal? Hoje em dia, não tô falando só do Ictus, tá? Apesar do Ictus também estar nesse conglomerado. A qualidade do áudio, da edição, é sempre muito boa. O pessoal capricha pra valer, entendeu? É muito difícil você encontrar um podcast. Os nossos primeiros programas, eu admito, foram assim. Mas todo mundo vai melhorando, né? Mesmo no barquinho, se você for ouvir o primeiro, como eles mesmos disseram lá na conversa, é vergonhoso, assim, né? Mas a gente tá aprendendo e melhorando um pouco mais cada dia. Isso aí. Então, podcast é vida, gente. Só perde pra livro. E eu acho que tá saindo hoje, se não saiu hoje, tá pra sair, acho que essa semana, o literário de dezembro, né, Carol? Sim, nossa, de um livro fantástico. A gente já tinha cantado essa bola faz muito tempo. O Tan já tem falado desse livro há mais de um ano. Olha, eu fiquei muito tempo tentando convencer o pessoal lá do Irmãos e a própria Carol a ler esse livro. É um cântico de Natal do Charles Dickens. É aquela famosa história dos fantasmas dos natais passados, do Natal presente e dos natais futuros, que é tão recorrente na cultura popular, principalmente a americana, que a gente acaba importando aqui em desenhos animados, em filmes. Essa história vem recorrente em tudo quanto é lado, só que o livro original, que é esse que a gente gravou, é, assim, supra-sumo comparado a qualquer outro deles aí. Sem contar que o autor Dickens é sumidade, assim, no meio literário, né? Exato. Não, valeu a pena. E, assim, a leitura foi super rápida. Eu acho que eu peguei, assim, uns 3 dias e li tudo. Então, só o cântico, né? Porque o livro que a gente mandou aqui no Clube Ictus, ele traz outras histórias. A gente gravou apenas da história do Scrooge, né? Do Ebenezer Scrooge. Então, foi super rápido. Uma leitura bem gostosa, bem fluida. Valeu a pena. Obrigada, Tan. Obrigada pela indicação aí. Valeu a pena. Mas nem só de podcast vive o Ictus, né? Como você também já sabe, ou pelo menos deveria saber, o nosso canal lá no Telegram é um canal de leitura coletiva. A gente não abre livro e sai lendo lá. A gente indica um livro, indica uma proposta de cronograma de leitura e vai seguindo essas datas aí de cronograma, e ao longo da leitura a gente vai postando áudios comentando os trechos que a gente já leu. É basicamente isso. Tudo isso vira podcast depois e vem aqui para dentro do podcast, tanto que você já pode encontrar quase todos, porém ainda não todos aqui. Porque a gente dá uma preferência justamente para ter essa interação mais próxima com vocês lá no Telegram. Então, assina o nosso canal, você pode fazer isso através do link t.me/Clube Ictus. Obviamente você tem que ter o Telegram instalado no seu celular aí. E também você não precisa necessariamente ler os livros com a gente. Deixa lá, fica acompanhando, e quando aparecer algum livro, esse aqui eu acho que eu vou ler. Aí você embarca na aventura com a gente. Enquanto isso, você deixa lá e fica acompanhando a conversa de todo mundo sem ter nenhum compromisso. O mais legal é que a gente faz tudo isso de graça ali no Telegram, né? Você não tem que ser assinante do clube, você não tem que comprar o livro com a gente, você não tem que pagar uma mensalidade para participar de algo exclusivo, não é nada disso. E você ainda pode ganhar livros, porque a cada 100 inscritos no canal a gente sorteia pelo menos um livro. É uma oportunidade, então, para você trazer, então, não só você mesmo, como vários amigos, para chegar logo no próxima centena, né?
E olha que interessante, a gente começou esse projeto no segundo semestre, mais ou menos em agosto. E de agosto até agora, dezembro, né, primeira semana de dezembro, nós já lemos 5 livros. Então, gente, não tem mais essa desculpinha de eu não tenho tempo para ler, não consigo ler. Junto com esse canal, a gente vai lendo os livros, vai comentando o capítulo, uma quantidade de capítulos ou de páginas. E nessas 5 livros, Thiago, sendo que dentre esses livros a gente leu um livro com mais de 400 páginas. É verdade. E, assim, mais de 400, Carol, e não é aquele esquema, leitura de hoje 60 páginas, que praticamente ninguém com a sua correria de vida aí consegue fazer. A gente faz 20 páginas, 25 páginas, é coisa bem tranquila, coisa que você vai gastar meia hora do seu dia, sabe? É você trocar um episódio de um seriado, um tempo de jogo de futebol e colocar a leitura. Se você então tem essa, agora que a gente tá chegando no ano novo, né? Se você tem sempre essa meta de ano novo e a leitura tá dentro dela, olha que oportunidade, você entrar no nosso Telegram e aí você vai ser incentivado, vez após vez, a seguir nas leituras com a gente. Óbvio que você pode reouvir, vou falar rever, mas não é, né? Você pode reouvir isso tudo lá no podcast depois, ou de repente você encontrou um livro que a gente já leu com todo mundo e você quer ler agora, a experiência tá toda guardadinha, embaladinha, editadinha lá no podcast para você. Hoje no podcast desses 5 livros a gente tem o Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning, Morte no Nilo, da Agatha Christie, O Grande Sertão Veredas, que é esse tijolaço que a Carol falou, né, do Guimarães Rosa. A gente acabou de postar no podcast A Biblioteca Mágica de Bibi Bolken, que é do autor lá do Mundo de Sofia, um livro infanto-juvenil. Então, de repente, é uma oportunidade até para você pegar o seu adolescente em casa e falar, olha, vamos ler junto esse livro aqui, e a gente vai acompanhar esses áudios junto com o pessoal do Ictus. E a gente terminou agora no Telegram o Macunaíma, do Mário de Andrade, que vai entrar logo aí, acredito que ainda em dezembro agora, deve entrar no podcast também. Então, se você quer acompanhar a leitura do Macunaíma com a gente, vai ter essa oportunidade. E depois disso vai acontecer o quê, Carol? Férias! Merecemos, né, Thiago? A gente vai tirar férias para ler um pouco, né? Isso, mas são aqueles livros de descanso. Então, a gente vai ficar no Telegram, sem gravar nenhum programa de leitura, e a gente volta em março. A gente vai parar aqui então em dezembro, janeiro, fevereiro e volta em março com mais leituras, começando no canal lá no Telegram e depois transformando tudo isso em podcast. Mas você vai falar, poxa, vocês vão ficar tanto tempo longe da gente? Primeiro que você pode ficar ouvindo os nossos podcasts, ou você pode descansar da nossa voz, ou você já pode ir adiantando o livro que a gente vai ler na próxima leitura coletiva, e talvez seja bom você aproveitar as férias para dar uma adiantada nele, porque eu tenho 2 edições dele em casa e uma delas tem 2 volumes, porque é muito grande para uma encadernação só. Mas estamos falando do que, Thiago? Vamos encarar Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski, e eu tô com uma expectativa tão grande nele, Carol. Porque né? É porque eu já li Crime e Castigo dele. Foi o primeiro livro do Dostoiévski que eu li. E era assim, Dostoiévski, nossa, vai ser um livro que eu não vou entender, é um livro difícil. E não é. É um livro super envolvente. Tô falando do Crime e Castigo que eu li, né? Como eu sempre falo, com certeza ele entrou no meu top 5 da vida, assim. Então eu tenho todas as expectativas para esse Irmãos Karamazov, pelo fato de ser do mesmo autor, por ser um livrão grande assim, e depois que a gente termina um livrão grande dá um gostosinho assim pra gente, né? Fala, poxa, consegui enfrentar isso. Esse livro a gente vai ler, eu acho que vai dar quase 40 dias de leitura quando a gente começar em março, mas se você tá no fim do ano aí, que a poeira baixou um pouco, você tá descansando um pouco mais, já vai atrás desse livro. A gente tem um link dele lá no Telegram, a gente vai colocar um link aqui dele no podcast, então você pode abençoar a nossa vida comprando por esse link e não vai pagar mais nada por isso, mas vai acabar ajudando a gente e começar a ir andando com esse livro aí, né? Em março a gente começa então, não esquece de entrar no Telegram para você acompanhar com a gente já essa leitura pelo Telegram e não ter que esperar sair no podcast. Lembrando que os nossos associados receberam esse livro, né? Então, ao que você está perdendo se você não é associado. Eles receberam
Irmãos Karamazov, e junto com Irmãos Karamazov foram os Irmãos Sisters, que é também um livro muito bacana. Nossa, deu quase 2 quilos de livro aquele kit, né? Então não perca o Clube Ictus, a gente manda uns livros que você desacredita, assim, pelo valor da assinatura e o valor do livro é impressionante. Verdade. E a experiência, né, de ler com a gente. Agora, já chegamos aí mais na metade do nosso programa, vamos falar dos livros que enviamos agora no mês de novembro, né? Isso, para quem participa do clube. A gente já falou do que rolou no podcast, já falou do que rolou no Telegram e agora vai ser o que rolou no Clube Ictus. Comecemos, então, com o Plano Peixinho, que vai dos 3 aos 7 anos de idade. Lembrando que essa é apenas uma sugestão de idade, tá bom? Se você acha que o seu filho mais novo consegue acompanhar a história ou que seu filho mais velho ainda precisa desse tipo de história, é mais do que bem-vindo, né? Aqui não tem julgamentos, pelo contrário, é o que eu tô falando. O julgamento é não ler, né? Isso. Eu e o Thiago, nós lemos e é muito bacana. Essa parceria que a gente tá com a editora Girassol tá super gostoso, e eles têm uma parceria com o pessoal lá da Maurício de Souza Produções, que é fantástico. Então, o livro que nós enviamos é da Turma da Mônica. Era uma vez uma nuvenzinha. A gente não vai dar spoilers da história, mas é sensacional. Ah, eu vou dar spoilers. Você não quer dar spoilers, eu vou dar. Tá bom, daí. É uma história de uma nuvenzinha e eu sou daltônico. Eu não sei se ela é azul escuro ou se ela é roxa, tá bom? Ela é roxa. Então tá bom, ela é roxa e é uma nuvenzinha que fica andando em cima da cabeça dos personagens, trazendo mau humor. Então a ideia, o texto é da Paula Furtado, como a Carol já falou, a ambientação é toda no universo da Turma da Mônica. Ela conta a história de uma nuvenzinha que entra no bairro do Limoeiro e ele começa a pegar as crianças todas aí da turma quando elas estão de mau humor, quando elas ficam brigadas umas com as outras. E aí o livro, ao longo da história, ela vai mostrando pra criança o quanto é importante a gente tirar essa nuvenzinha da nossa cabeça, o quanto ela atrapalha a nossa vida, os nossos relacionamentos. É muito legal. O Daniel, que é meu filho de 4 anos, ele amou essa história. E ele amou porque é o segundo dessa série que a gente manda, né? A gente já tinha mandado Caraminholas na Cachola. E na contracapa do livro, aparece os livros da outra capa. E aí ele viu, ele falou, olha pai, eu já tenho Caraminholas, agora eu tenho esse da nuvem, eu vou querer todos. Que legal. Eu não sei se a gente aqui no Ictus vai mandar todos, mas ó, já tem um fã aí pedindo pra gente seguir nessa série aqui, porque ele amou essa história. Que legal, olha que interessante. Eu tenho um sobrinho que vai fazer 3 anos, e ele também teve a oportunidade de ler esse livro, e ele leu com a minha irmã caçula, que é tia dele. E aí a minha irmã, que é a mãe dele, ligou pra gente outro dia falando, que história é essa que o Luca tá falando aqui que tem minhoca na cabeça? E aí a gente explicou. Não, é a historinha do livro que ele leu. Aí ela, essas crianças são muito literais. Eu falei, é exatamente isso que a história fala, como as crianças são literais. Esse da Caraminholas era justamente isso, né? A criança fala, você tá com muita caraminhola na cachola. Aí ele fica o tempo todo achando que tem uma minhoca na cabeça. E é legal porque o Dani também ficou nessa, né? Pra ele ainda é uma minhoca. É muito legal ver como a mente da criança funciona, né? Como é tudo concreto pra eles. Exato. Então esse foi o livro que nós enviamos no Plano Peixinho, da editora Girassol. No Plano Tartaruga, que vai dos 8 aos 10 anos, a gente mandou um outro livro do universo da Turma da Mônica. É um livro bem maior, com muito mais texto. É aquele esquema de ter uma ilustração na página, às vezes na dupla de páginas, e um montão de texto. Afinal de contas, já estamos no Tartaruga. A criança talvez já consiga ler sozinha, ou pelo menos ela tá com a concentração um pouco mais aguçada e não se perde tão rápido quanto acontece com os menorzinhos. E olha que lindeza de livro, viu? Então, a editora Girassol, ela conseguiu trazer 2 autores super conhecidos pelo público brasileiro,
querido Monteiro Lobato e o Maurício de Souza, ilustrando, né, a história. E, na verdade, é a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então a gente acredita que todo mundo, em algum momento, já teve contato com esse universo. E Emília, o próprio Visconde, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta. Gente, isso aí faz parte da nossa infância, né? Aqui no Brasil a gente tem que dar muito valor a isso, porque é uma história muito gostosa, muito lúdica, que faz as crianças aprenderem demais sobre a vida e certos conceitos. Então, eu achei esse livro aqui uma preciosidade. Não dei na mão do meu filho de 1 ano, tá bom? Ai, não vou dar na mão do Dani também não, porque o livro é tão bonito. Ele, assim, ele é Lindo. bem infantil, né? Bem atrativo pra criança, né? O que é um perigo até. Mas ele é tão bem feito, os dois, né? A gente fala a Turma da Mônica, talvez venha na sua cabeça a ideia, vocês estão mandando um quadrinho daquele da banca. Muito, muito longe disso, anos-luz longe disso. É um livro grandão, assim, a capa é enorme. A qualidade de ilustração, a própria capa desse do Sítio do Pica-Pau Amarelo tem verniz reservado, se você é da editorial sabe o que eu tô falando. Olha, lindo, lindo, lindo demais. E, como a Carol falou, te apresenta todo o universo aí do Monteiro Lobato, o universo infantil. Uma preciosidade que a gente encontrou aqui, viu? Então não perca a oportunidade, se você não faz parte do clube, de ir atrás dessa série também. Ou de começar a entrar também, porque a gente vai continuar, obviamente, mandando livros desse tipo, né? Olha, muito bom. Para a galerinha do golfinho, que vai dos 11 aos 14 anos, a gente mandou não queria dizer o fim de uma saga, porque a gente não sabe se é o fim, né? É o fim até agora, né? Tipo Star Wars, assim. Isso mesmo. Nós mandamos o 4º livro das Aventuras de Daniel, do nosso querido Maurício Zagari, O Ritual. Isso, um autor brasileiro que já tem uma entrevista com ele aqui no Ictus Podcast, que você pode procurar. Isso mesmo. E olha que interessante, nós já enviamos os outros 3 livros em situações diferentes. Na verdade, mandamos no clube o livro 1 e o 2, que é o Enigma da Bíblia de Gutenberg e 7 Enigmas de um Tesouro. E o próprio Maurício mandou para nós alguns exemplares do 3º livro, O Mistério de Cruz das Almas, autografado. A gente sorteou entre os nossos associados. Foram vários, né, dele que a gente sorteou. Foram, não lembro quantos, mas uma galera aí recebeu. E esse é o 4º livro, ele foi lançado esse ano e continua contando a história do Daniel, que é um rapaz diferente da galera dele, né? Ele é um cristão dentro da igreja que tá fazendo suas aventuras, começou lá com a sua pré-adolescência, aqui ele já tá adolescente, já começando a namorar e tudo. É um livro bem ambientado dentro do ambiente de igreja que um jovem vive. Muito legal. É importante dizer que apesar de ele fazer parte de uma série, você consegue ler ele avulso, você não precisa ler os volumes 1 a 3 antes de começar, até por isso que a gente decidiu mandar o 4º sem ter mandado para todos os assinantes o 3º. E assim, é um livro muito gostoso, super rápido de ler, que vai com certeza trazer para você um pouco de até ética cristã, de preparar o seu jovem aí dentro de casa para que ele enfrente o mundo. É basicamente isso. Na história desse episódio aqui vai aparecer um personagem que vai entrar no meio dos jovens aqui da igreja e causar, basicamente. É meio que, o maligno entra também no nosso meio para destruir, e a gente sabe que isso infelizmente é verdade, né? E como que o Daniel e a turma dele aí vão lidar com toda essa situação e... Enfim, vai acontecer um barulho, a gente não quer estragar muito a história, até porque o livro não é muito grande. Mas isso aí. Fica aí a dica, um livro bem gostoso de ler, bem fácil de ler, envolvente. Sim. Não é à toa que chama As Aventuras de Daniel, né? Um livro bem aventureiro, bem legal. E se você tiver interesse, é só entrar aí na Mundo Cristão, é a editora que publica esse material. Se você ainda não tem os outros exemplares, você pode adquirir através do site deles, né? Bom, Tubarão, que é a partir dos 15 anos, a gente decidiu dar uma inovadinha no material enviado, né? A gente sempre tenta mesclar aí um pouco de aventura, ficção, mas eu gostei muito desse livro que nós enviamos.
porque é um livro que todo mundo já viveu de alguma forma nas suas vidas cristãs. Ou viveu ou é muito próximo de alguém que já viveu. Exato. O nome do livro é Feridos em Nome de Deus, da jornalista Marília de Camargo César. Você pode achar que é um título muito pesado, mas ele conta a história, ele conta, na verdade, a experiência primeiro da própria jornalista de ter sido ferida dentro de um dos lugares onde a gente sempre espera ter cura, né? Que é a igreja. E o ferido aí é emocionalmente, né? Espiritualmente, Isso. Emocionalmente. Não é que ninguém chegou lá e deu uma facada, né? Espero que isso nunca aconteça. Mas é interessante porque todo mundo, quando a gente pensa em igreja, a gente pensa, mais uma vez, num lugar onde você vai curar suas feridas espirituais, se aproximar de Deus, né? Ser aconselhado. E às vezes a experiência que a gente tem não é aquela que a gente espera, mesmo porque a igreja, ela é liderada por pecadores, né? Eu gostei muito numa coisa que ele falou no início, Carol, porque quando a gente fala isso, principalmente para quem já foi ferido e está afastado da igreja por causa de alguma ferida desse tipo, o senso comum traz a ideia de que os líderes, ou seja lá quem foi que feriu essa pessoa, normalmente alguém da liderança, às vezes o próprio pastor, o presbítero, eles fazem isso de propósito ou com más intenções. E o livro não vai nessa pegada. Ele vai, na verdade, tentar mostrar que normalmente isso acontece quase que involuntariamente pela liderança e muitas vezes porque a própria liderança ela está ferida e fere sem perceber que ela está ferindo. Não é um negócio agressivo, olha, tem um maligno ali na igreja, como é o que aconteceu aí no ritual do Maurício Zagari, com más intenções. Não. A gente, quando tá ferido, a gente tende a mostrar a outra pessoa ou a ler a outra pessoa como se fosse o demônio, como essa pessoa fez isso comigo, porque ela planejou o mal pra mim. Não é assim sempre. Aliás, na minoria das vezes é que é assim. E foi muito legal ver isso. E ver, assim, que apesar das feridas, a igreja continua sendo necessária nas nossas vidas. Sim, exatamente. É isso que eu ia falar. Nós sabemos que em algum momento a gente vai se sentir ferido, seja por uma pessoa, por uma situação. A gente pode ser essa pessoa que vai ferir, mas nesse momento também tem que ter a maturidade cristã, né? De você chegar e falar, vamos resolver, meu irmão, vamos resolver esse problema. Porque o rancor, a mágoa, são sentimentos que quando crescem no nosso coração, é muito difícil você se libertar deles, assim, de uma forma fácil, né? Rápida. Então, eu achei esse livro muito necessário. Principalmente a gente fala que a gente vive hoje numa sociedade muito mimimi. Então, tá aí um livro que realmente é importante, necessário. Talvez um pouco doloroso para quem já foi ferido, mas vale a pena. E eu acho importante a gente ter mandado isso também no Tubarão, também, porque você vai ver que ele foi no Plano Peixe Grande também. Mas é importante porque a gente sabe que a idade aí do fim da adolescência, entrada para a juventude, que normalmente casa com a entrada em faculdade e tudo, isso. A gente tem uma evasão de pessoas da igreja local muito grande. Os jovens começam a se encontrar na vida, se afastam de Deus. Infelizmente eu conheço pessoas assim muito próximas da minha vida e acho que com certeza você também deve conhecer. E é talvez um jeito de você mostrar para a pessoa, olha, nós somos sim falhos dentro do corpo, mas o corpo ainda precisa. Sem contar que essa idade é aquela coisa em que tudo que se vive é a flor da pele, tudo é intenso. Se você gosta de uma pessoa, você morre por ela. Se alguém te fez alguma coisa, você quer afastar do continente, sabe? E conforme você vai crescendo e vai ficando maduro, você vai começando a saber lidar melhor com essas emoções, né? Não deixam de ser emoções. Então, eu acho que é muito necessário para essa idade justamente por esses dois pontos. Primeiro, porque você vai viver intensamente e vivendo intensamente você toma decisões muito drásticas que não precisariam ser tomadas dessa forma. E segundo, porque é um jeito talvez de você considerar, fazer a pessoa considerar essa evasão prematura aí do corpo de Cristo. Também foi da Mundo Cristão esse livro e é um tesourinho. Esse aí é pra você ler e reler sempre que acontecer situações mais difíceis na sua vida. Isso. E o formato literário dele é um formato jornalístico, acho que é o primeiro que a gente mandou, né? Eu acredito que sim, porque aquele Demônio do Meio-Dia também é um jornalista, mas é um pouco diferente a narrativa.
Bom, e você já sabe que no Peixe Grande, um dos livros foi esse, Feridos em Nome de Deus, de Marília de Camargo César. E o segundo livro foi qual, Carol? Na verdade, o segundo livro foi a indicação do Peixe Grande, né? O Zé Bruno, lá do Coletivo Tangente. Ele indicou o livro do nosso querido Pedro Dutti. Que é amigo dele, né? Então, que eles são amigos. E o livro é o Inteligência pra quê? Como usar seu cérebro para a glória de Deus. Gente, olha, vamos por partes para esse livro, tá bom? Atrás, na contracapa, ele já começa com: a igreja brasileira tem sido ineficaz na guerra cultural que trava contra a sociedade não cristã. Se eu lesse o título e essa primeira frase da contracapa, eu já não ia gostar muito do livro. Porém, esse livro é muito a minha cara. Muito. Porque que acontece? Hoje em dia, muitas pessoas, sejam pastores, sejam estudiosos, querem muito essa coisa de eu preciso ter conhecimento, eu preciso estudar, eu preciso ter uma formação, eu preciso crescer, eu. E aí a gente esquece, às vezes, do mais importante, né? Você tá fazendo com todo esse seu conhecimento, com essa sua inteligência. Você tá usando isso pra glória de Deus? E o Pedro Dutti é um estudioso. Ixi, ele faz aí muitas coisas, tem mestrado, enfim. Não para de estudar, o que eu acho corretíssimo. Eu acho que quando você é um autor, um pastor, uma pessoa aí que vive da sua fala, das suas letras, você precisa sempre estar atualizado. Mas tem o perigo de você virar um acadêmico e de esquecer de Deus tão grande. Exato, e é por isso que eu tô falando que esse livro ele é muito necessário, porque você esquece muito fácil de quem te deu a inteligência, de quem te deu o dom de aprender. Eu acho que ele ataca para dois lados interessantes, Carol. Esse aí que o autor deixa bem claro, não só o autor, mas o prefácio do próprio Guilherme de Carvalho, que de novo a gente tem episódio dele aqui. Ele fala justamente sobre isso, do perigo da gente ir para as letras e se esquecer da devoção. E o segundo ataque que ele faz é exatamente o contrário. Tem muita gente que acha que o cristianismo ele tem que ser só Bíblia aqui e burrificar a pessoa, porque não, é pela fé e a inteligência ela não deve nem ser desenvolvida, sabe? O que também é uma grande tolice, né? Então, muito empolgado realmente com ele. Sim. Não tô só empolgada. Eu tinha esse livro já na minha estante e eu falei, caramba, como é que eu nunca li, né? Mas é que aquilo, né? Essa é a hora, esse é o momento. Talvez se eu tivesse lido antes, não seria tão bom quanto será agora. Esses foram os livros, então, que a gente mandou no kit de novembro. Peixinho, Tartaruga, Golfinho, Tubarão e Peixe Grande. De novo, se você gostou disso, não perca os próximos livros. Você pode assinar em clubeictus.com.br. E para encerrar esse podcast, a gente vai explicar um pouquinho do que vem pela frente, certo, Carol? Sim, primeiro o Natal, depois o Ano Novo. E o aniversário do Tan. Se você quiser mandar um presente pra gente, fica à vontade, tá bom? Pode muito bem ser a sua assinatura lá como um mantenedor do Clube Ictus. Eu vou gostar, tá bom? Presentaço, hein? Mas vamos lá, merecidas férias. Apesar de estarmos em casa desde março, estamos trabalhando. E a Bíblia fala que há tempo para trabalho e tempo para descanso. Então vamos descansar, vamos tirar aí cada um de nós mais ou menos um mês de férias. O Tan primeiro em janeiro e eu depois em fevereiro. E em março a gente vai voltar. Isso. O podcast ele vai seguir normalmente em dezembro, tá? Tanto que a gente tá começando o mês aqui com esse editorial que você já conhece. Semana que vem você vai conhecer quem é o Peixe Grande do kit de janeiro. E vai ter normal até o final do mês. Nós só não temos certeza ainda sobre o último episódio, porque em tese teríamos 5 terças-feiras esse mês. Mas 4 tá garantido. Mas o clube continua, né, Carol? Com certeza, a gente não vai deixar de mandar os kits nem em janeiro, nem em fevereiro. Então, se você é um associado, não se preocupe, você não vai perder seu rico dinheirinho. Pelo contrário. As nossas férias é aqui no podcast, a gente vai sossegar um pouco em questão de gravação, de edição. Não que a gente não vai nem gravar nem editar, porque a gente vai aproveitar até para construir um pouquinho do que vai vir a partir de março. Mas a gente vai dar uma relaxada. E o mais interessante é que as indicações dos livros do mês de fevereiro e março vão ser repescagens dos Peixes Grandes de 2020. Então, se você perdeu,
aquele peixe grande, eu queria ter assinado antes para receber a indicação daquele peixe grande do mês de fevereiro de 2020, de abril, de julho. Essa é a oportunidade. Nós ainda não vamos dizer quem serão os peixes grandes do mês de fevereiro e março. Então, a gente só pode dizer que vão ser peixes grandes do ano de 2020. Isso, e quando a Carol diz repescagem, não tá dizendo que a gente vai mandar de novo um livro que a gente já mandou, tá? É bem diferente disso, porque cada peixe grande indica pra gente, mais de 10 livros, sempre. E pra gente é um tormento escolher um só. Então é uma grande oportunidade pra mim e pra Carol, pra gente escolher livros que a gente queria ter mandado e não conseguiu. Então, o que vai repetir é só o peixe grande, mas o livro sem chance nenhuma disso acontecer. Isso mesmo, gente. Vocês têm que entender que cada entrevista com um peixe grande, a gente sai com uma lista para 2, 3 anos, tá? Então, a gente pode aqui repetir um peixe grande e às vezes por um ano inteiro que os livros que ele indicou não vão se repetir nos kits. É isso, né, Tam? É isso. Esse acho que é o programa em que a gente consegue falar assim, com uma pauta mais livre, né? A gente fala o que aconteceu, né? Enfim, os outros programas são mais fechadinhos. E tem sido um prazer para mim trabalhar com o Tam, com o Chico, com o Paulinho, com a Adri. E a gente faz esse conteúdo com muito carinho para vocês. A gente espera que abençoe a vida de vocês como abençoa a nossa. E se abençoa, divulga esse material, compartilha, mostra para alguém que às vezes não gosta de ler, mas escuta isso daqui, talvez através desse programa você se interesse por tal leitura. A gente tem uma infinidade de lista aqui de livros e um deles vai agradar alguém, né? Então, compartilha, pessoal. Tem sido muito bacana e a gente quer que o clube, o podcast, o canal do Telegram perdurem aí por anos e anos. E você pode retribuir todo esse carinho fazendo um carinho para nós também através das suas orações. Isso mesmo, é um negócio meio estranho, né? Mas não é não. A gente, quando tem pessoas clamando por nós diante de Deus, faz toda a diferença para minha vida, para nossa vida como empresa aqui, Ictus. Então nós queremos pedir que você retribua, principalmente através de uma oração. A gente tem costumado deixar um áudio aí livre de uns 30 segundos para justamente dar esse espaço para que você gaste seus 30 segundos orando por nós, para que nós possamos agora descansar nesse final de ano, se preparar para o ano que vem e para que o Ictus continue crescendo. Fica então 30 segundos de áudio aí para você orar por nós e depois a gente volta para se despedir. E foi isso, muito obrigado pelas suas orações, obrigado por ouvir a gente até aqui, obrigado por tudo que você tem feito. Feliz Natal, ho ho ho, feliz Ano Novo. A gente vai se ver ainda em dezembro, né? Ou pelo menos vai se ouvir em dezembro, mas fica aí. Um feliz dezembro pra você, até semana que vem, do Tam. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Não se esqueçam do principal aniversariante do Natal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio aqui para morrer pelos nossos pecados e nos dar a salvação. Então, fiquem com Deus e até mais.